Olá, graças e paz, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre o livro dos Salmos. Esse curso que é promovido pela Primeira Igreja Batista de João Pessoa, através do Ministério da ELIM, Escola Bíblica de Liderança e Ministérios. Nós estamos estudando o livro de Salmos, através de alguns salmos que selecionamos, e o nosso objetivo é conhecer a estrutura do livro de Salmos, as suas principais características, podermos interpretá-los e também aplicá-los à nossa vida cristã. Essa é a nossa 8ª aula, onde nós vamos estudar o Salmo 84. E o título dessa nossa aula, dessa nossa lição é O que satisfaz o coração humano? Eu quero começar fazendo a leitura do Salmo 84. Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Este salmo, Salmo 84, é considerado um salmo de louvor e tem um aspecto litúrgico, era um cântico utilizado no louvor, na adoração comunitária, e especialmente pelos peregrinos, quando eles se dirigiam a Jerusalém para participar das festas do Senhor. Em especial a festa da Páscoa, a mais importante festa para os judeus. Esse salmo é atribuído aos filhos de Corá, e esses personagens, filhos de Corá, estão relacionados à história de Israel desde antes do Êxodo. Nós encontramos referências a eles, várias referências no livro de Êxodo, no livro de Números, também no livro de Crônicas. Cabe aqui uma observação. O livro de Números nos apresenta um episódio em que houve uma rebelião contra a liderança de Moisés. Essa rebelião foi liderada por Corá, ou Coré, em outras versões, Datã e Abirão. Esses 3 homens questionaram a liderança de Moisés, argumentaram que Deus não falava somente com ele, que ele, na verdade, estava buscando usurpar, obter uma liderança ilícita do povo de Deus. Isso aconteceu depois que o povo de Israel saiu do Egito. E a história nos conta, e você vai encontrar essa história no livro de Números também, a história nos conta que o desfecho dessa rebelião foi com a morte desses homens que se rebelaram contra Deus. Ao se rebelarem contra Moisés, se rebelaram também contra a própria liderança de Deus, a liderança do Senhor. E o texto diz que a terra tragou esses homens juntamente com
suas famílias e seus bens. Foi um fato bastante marcante na história do povo de Israel. Eles ainda estavam na peregrinação rumo à Terra Prometida, não haviam entrado na Terra Prometida ainda. Porém, o texto de Números 26:11 nos informa que esses homens morreram, mas seus filhos não morreram. Exatamente esses filhos que se apartaram, não participaram dessa rebelião, foram poupados por Deus, eles se tornaram participantes do culto, do serviço ao Senhor no tabernáculo, que a Bíblia registra que eles posteriormente se tornaram porteiros do tabernáculo e depois do templo que viria a ser construído em Jerusalém. E também levitas nesse mesmo serviço ao Senhor. Isso está lá no livro de Crônicas, nessa referência que você pode ver na tela, depois você pode conferir. E esses homens, os filhos de Corá, a eles são atribuídos 12 salmos. São exatamente esses salmos que aparecem aqui, registrados também. Essa história que eu acabei de relatar, você vai encontrar em Números capítulo 16, falando como aconteceu essa rebelião e qual foi o resultado dela. Vale a pena ler para entender um pouco mais dessa história. Esse salmo, juntamente com o Salmo 8 e com o Salmo 81, possui uma marcação, uma indicação musical, o registro de uma melodia, uma música, que provavelmente era utilizada para o cântico deste salmo e dos Salmos 8 e 81. Lembrando que o que aparece nas nossas Bíblias, como na versão que eu tenho aqui, a versão revista e atualizada, aparece como título Ao Mestre de Canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo dos Filhos de Corá. Esse registro aqui não faz parte do texto do Salmo, propriamente dito, logo não é um registro inspirado, mas faz parte de uma tradição muito antiga, atribuída aos mestres, aos rabinos, aos escribas, responsáveis pelo texto ao longo de todos esses séculos, e eles registraram que a autoria seria dos filhos de Coré, ou filhos de Corá, e o uso dessa melodia aos lagares, que em hebraico é Jikitit. O tema principal desse salmo é o anseio profundo que o crente tem por estar na presença de Deus. No caso, essa presença representada fisicamente pelo templo em Jerusalém. Esse templo que foi construído com a autorização de Deus, era o desejo de Davi, a construção desse templo. O Senhor não permitiu que ele construísse, seu filho Salomão foi responsável por essa construção. E todas as famílias, as pessoas do povo de Israel costumavam peregrinar para Jerusalém para participar das festas do Senhor. E esse salmo está relacionado exatamente com isso, com essa peregrinação e com esse anseio por estar em Jerusalém, estar nos átrios do Senhor, estar, portanto, na presença de Deus. Algo muito importante dentro do contexto do povo de Israel. Se nós formos falar de uma estrutura, aqui nós temos um esboço do Salmo 84, é claro que há outras formas de dividir, de estruturar, de analisar esse salmo, mas aqui nós estamos propondo que do versículo 1 ao versículo 4 há aqui o relato, a expressão desse anseio de estar na presença de Deus, de buscar, habitar na presença do Senhor. Depois, como que num relato dessa caminhada, dessa peregrinação para Sião, a cidade de Deus, o salmista fala sobre a força daqueles que peregrinam a Sião, a origem dessa força, quem os sustenta, o que os move.
há um momento de oração, de intercessão por Sião e também pelo ungido do Senhor. E por fim, na conclusão, a alegria de estar em Sião, de estar na presença do Senhor. Os versículos de 1 a 4, então, nos falam sobre esse anseio, o anseio de estar na presença de Deus. E o texto começa exatamente expressando isso. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Versículo 1 nos diz isso. E o termo traduzido em nossas Bíblias como amáveis, quão amáveis são os teus tabernáculos, poderia ser também traduzido como quão desejáveis são os teus tabernáculos. O que o salmista está expressando aqui é o seu amor, seu anseio, seu desejo de estar nos tabernáculos do Senhor. Aqui, no caso, representado pelo templo, que já existia em Jerusalém nessa época. Então aqui está em foco esse templo, esse lugar que, sob a condução, sob a direção de Deus, foi construído, e onde a glória do Senhor se revelou. Quando esse templo foi construído por Salomão, quando ele foi ser consagrado ao Senhor, a Bíblia registra que houve uma manifestação visível da glória de Deus. De fato, os próprios sacerdotes não puderam ministrar, não puderam ficar de pé para ministrar por causa dessa manifestação visível da glória de Deus. E aqui o Senhor é chamado por um dos seus nomes, Yahvé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Esse é um nome que revela, é muito frequente esse nome na Bíblia, aparece especialmente nos textos proféticos, mas também aqui no texto, em vários momentos, no livro de Salmos, em outros livros também. Esse nome, ele revela esse aspecto do ser de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus, o seu poder e a sua autoridade. Ele é aquele que domina, todos os exércitos estão debaixo da sua autoridade, não somente as hostes angelicais, mas também os demais poderes estão subjugados, submetidos ao poder do Senhor dos Exércitos. Na sequência, o salmista, usando 3 palavras, ele deseja aqui expressar o desejo do seu ser, de estar na presença de Deus. No versículo 2, ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aqui ele usa alma, carne, coração. Ele não está aqui se referindo a uma divisão do ser em 3 partes. Não é isso. Se nós fôssemos por essa linha de interpretação, estaríamos forçando o sentido do texto. Na verdade, o salmista está dizendo: todo o meu ser, a totalidade do meu ser, a minha alma, a alma aqui tem o sentido de vida, a minha carne, o meu corpo, o meu coração, todo o meu ser, a integralidade do meu ser, busca essa presença e se agita ao ansiar por essa presença, ao buscar essa presença do Senhor. Aliás, a palavra usada para a alma, traduzida em nossas Bíblias como alma, nefesh, ou nefesh, pode ser traduzida como vida, como pessoa, como existência, mas pode ter também o sentido de ansiar, buscar alguma coisa de maneira intensa. Pois é exatamente da alma que brotam as nossas mais íntimas emoções, os nossos mais íntimos desejos, aquilo que nós realmente ansiamos. Ainda nessa manifestação do anseio por habitar na presença de Deus, o salmista usa a expressão exultar pelo Deus vivo. Aqui há um sentido de clamor. Clamor, não um clamor triste, mas um clamor alto, altissonante, alegre, por viver essa experiência, a experiência de mais uma vez estar na presença de Deus. Então,
O salmista está nos dizendo: a minha alma, meu corpo, meu coração, todo o meu ser exultam ou anseiam, buscam por experimentar mais uma vez estar na presença de Deus, o Deus vivo, o Deus que intervém na história, o Deus que se manifesta, que não é somente o Deus de Israel, mas é o seu Deus. E aqui, nesse ponto, nós temos uma expressão de grande beleza poética e também muito profunda do ponto de vista espiritual. Quero chamar sua atenção para o versículo 3. O salmista se aproxima do templo, entra nos átrios do Senhor e ele vislumbra uma cena que possivelmente passou despercebida para a maioria das pessoas. Ele diz no versículo 3: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele vislumbra essa cena, ele consegue perceber que lá nos altares de Deus, os altares do Senhor, o pardal, a andorinha, o passarinho fez um ninho nas brechas do altar. Encontrou ali um lugar para fazer o seu ninho, para ter os seus filhotes, para cuidar dos seus filhotes. Ele olha para aquela cena, uma cena aparentemente insignificante, mas ele consegue enxergar ali o fato de que o Senhor é aquele que acolhe a todos que o buscam. Aqueles frágeis passarinhos, aquelas aves, aparentemente insignificantes, encontraram também um lugar na presença de Deus. O Deus Criador e sustentador de toda a vida. Do mais simples ao mais complexo. Do passarinho ao homem, criado à imagem e semelhança de Deus. É algo muito belo, muito profundo. Ele, na verdade, ele deseja ser, ou deseja encontrar também um lugar como esses passarinhos encontraram, para ali fazer a sua morada. Isso nos lembra aquilo que Jesus nos ensina lá em Mateus 6,26, no Sermão do Monte, quando ele diz: olhar as aves do céu. E por que ele se refere às aves do céu? Ele argumenta: o Senhor cuida dos pássaros, o Senhor cuida da natureza, o Senhor cuida de toda a sua criação, ele sustenta a todos, ele protege a todos, ele provê o que todos necessitam, e se ele assim faz com as aves do céu, ele também fará conosco, fará comigo e fará com você. E o salmista, ele deseja ser como esses passarinhos. Ele gostaria de poder voar para essa morada divina, para esses altares do Senhor, sem passar pelas adversidades do caminho da sua peregrinação, sem ter que passar pelos caminhos difíceis, escabrosos do deserto. Ele deseja habitar ali porque ele enxerga nisso uma bem-aventurança. Aliás, é isso que o versículo 4 nos diz. Ele diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Esse é o anseio, é o desejo da alma do salmista. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Ele deseja essa alegria, a felicidade de estar na casa de Deus. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista agora passa a descrever de uma maneira vívida, usando figuras também muito expressivas, essa peregrinação, essa caminhada do peregrino rumo a Sião, rumo a Jerusalém, para estar diante do Senhor mais uma vez. E no versículo 5 ele diz: bem-aventurado. Mais uma vez ele usa essa expressão. Você vai perceber que essa expressão aparece várias vezes nesse salmo, que é um salmo curto, mas aparece bem-aventurado, feliz,
Ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Bem-aventurado. O segredo da felicidade não está nas conquistas humanas, não está no status, não está nos recursos financeiros. O segredo da felicidade, da bem-aventurança está nessa relação íntima com o seu Deus. Ele busca essa bem-aventurança. E ele aqui descreve o homem cuja força está em ti. O peregrino precisa de força, precisa de energia para atravessar o deserto. Essa travessia do deserto exige energia, exige força. Ele diz: a força não está nele, a força está no Senhor. Essa vitalidade, ela vem de Deus, vem do próprio Deus. Lembra aquilo que o apóstolo Paulo diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. O Senhor supre a nossa carência e nos dá condições de continuarmos a nossa caminhada. Essa é uma realidade para Ele e é uma realidade para mim, para você, nesses dias difíceis que estamos passando. E ele descreve aqui os obstáculos que o peregrino enfrenta. Ele diz: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Aquele que tem os caminhos aplanados no Senhor. Aquele que está vivendo esse momento de peregrinação, que é um símbolo, sim, da peregrinação espiritual de todos nós. Ele tem os seus caminhos aplanados no Senhor. E é exatamente aqui que ele vai encontrar as forças para continuar caminhando. E ele nos apresenta aqui o vale árido. Na minha versão, está traduzido assim, vale árido. Em outras versões, como por exemplo a nova versão internacional, aparece o vale de Baca. Na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, e na Vulgata Latina, nós encontramos a expressão vale de lágrimas. Nós não sabemos ao certo qual seria a melhor tradução. O fato é que é um lugar, é um vale, e certamente é um vale árido. É um lugar difícil, é um lugar de peregrinação, mas é um caminho difícil, longo, escabroso. Como muito comum naquela região da Palestina, ele atravessava uma região desértica. E ele nos diz, ele nos mostra, colocando aqui mais uma vez uma expressão belíssima, Deus transforma esse deserto, esse vale de Baca, em outras versões o vale de lágrimas, transforma esse deserto em manancial. Essa figura do deserto sendo transformado em manancial aparece várias vezes na Bíblia. Nós colocamos aqui uma das referências de Salmo 107, versículo 35, onde o salmista diz que o Senhor converteu o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. E ele diz que as primeiras chuvas cobrem aquele deserto de bênção. Essas chuvas primeiras caem na Palestina no final de outubro, iniciando assim a estação chuvosa e tornando possível, tornando propício a atividade agrícola, a arar o solo, plantar, na certeza de que outras chuvas cairão. Então, aqui nós temos um símbolo dessa bênção de Deus sendo derramada, trazendo vida, trazendo fertilidade, trazendo novamente a esperança para aqueles que viviam em lugares áridos. Por isso ele diz no versículo 7,
O peregrino continua sua caminhada, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Nesse momento ele passa a orar, ele faz um clamor ao Senhor, ele clama ao Senhor por misericórdia. Versículos 8 e 9. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Aqui é um clamor por misericórdia, uma expressão de fé, de confiança nesse Deus, que não apenas é o Deus Todo-Poderoso, mas é o Deus protetor, o Deus justo, o Deus misericordioso. O Senhor aqui nos é apresentado como protetor do seu povo. Ele é aquele que é o nosso escudo, o Deus dos exércitos, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que manifesta seu cuidado sobre nós. Ele pede, ele ora pelo ungido. O ungido aqui é aquele que, certamente, aqui ele se refere ao rei que se assenta no trono de Jerusalém, onde está o templo do Senhor. No Antigo Testamento nós encontramos essa figura da unção para reis, para sacerdotes, para profetas, e a partir do momento em que eles eram ungidos, aqui essa unção tem um sentido de dar autoridade para aquele que está sendo ungido, é um símbolo também do Espírito Santo. A partir daquele momento, aquele que foi ungido passa a ser um representante de Deus também, no exercício da sua função, no exercício do seu ministério, do seu ofício. E aqui esse ungido, ele aponta, ele tipifica o Messias que viria, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que viria e que veio para restaurar Israel, mas também para ser a luz para as demais nações, como os profetas assim se referem, assim registram. A partir desse versículo 10, o salmista expressa aqui a sua alegria, porque ele já chegou, ele já vislumbra Jerusalém, já vislumbra o Monte de Sião, ele já consegue perceber, ali está o templo do Senhor, ali estão os tabernáculos do Senhor. O versículo 10 nos diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. No versículo 11, porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ele está fazendo aqui uma comparação. Um dia na presença de Deus não pode ser comparado, não pode ser trocado, não pode ser transigido por nenhuma outra coisa que os homens possam oferecer. Nada se compara a um dia que seja na presença de Deus. E ele diz: prefiro estar à porta da casa de Deus, da casa do Senhor, do que habitar nas tendas da impiedade. Interessante porque os filhos de Corá, eles de fato foram colocados no serviço do templo como porteiros do templo. E essa função, talvez, aparentemente menos importante, talvez sem muito destaque inicialmente, para ele, o salmista, é mais do que suficiente. Nenhuma posição de honra neste mundo se compara a servir a Deus. Servir a Deus com o coração quebrantado, buscando a sua face, buscando a sua presença. Muitas vezes nós não compreendemos porque Deus nos coloca em determinadas posições. E aquilo que Deus nos dá para fazer, aquele lugar, aquela posição que Deus nos entrega, mesmo que aos olhos humanos não seja a mais importante, a de maior destaque, se for dentro do propósito de Deus, não pode ser comparado com habitar nas tendas da impiedade, ou seja,
o luxo, a prosperidade, o destaque, a fama, longe de Deus, nada vale, muito pelo contrário. E Deus aqui é comparado ao sol e o escudo. Sol e escudo, mais uma vez. Escudo. E o salmista fala de graça e glória. O Senhor aqui é apresentado como o Deus poderoso, o sol. O sol, nas nações antigas, que não conheciam o Senhor, era adorado como divindade. É claro que o salmista não está aqui colocando desta forma. Ele está apenas fazendo uma comparação. O sol ilumina, o sol aquece, o sol se levanta todos os dias. O Senhor é o nosso sol. E Ele é também escudo para os que nele confiam. E não apenas isso. Ele é o Deus misericordioso. Ele nos dá graça, ou seja, o seu favor imerecido. E também Ele nos dá a glória. A seu tempo, Ele exalta os seus filhos. E diz o texto que Ele não nega nenhum bem àqueles que andam com integridade, àqueles que andam retamente. E o salmista termina esse salmo expressando mais uma vez a bem-aventurança. No versículo 12 ele diz: Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Bem-aventurado o homem que em ti confia. Isso resume as consequências desse relacionamento com Deus. O salmo se inicia falando do Senhor como o Senhor dos Exércitos. E também nos fala da bem-aventurança de estar na presença dele. E termina de forma semelhante. Ó Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti confia. É como uma moldura de uma obra de arte. O Senhor dos Exércitos no início e no fim. A bem-aventurança no início e a bem-aventurança no fim desse salmo. De fato, se nós compreendermos o que estava no coração do salmista, podemos aplicar isso à nossa vida. Hoje nós estamos vivendo um momento em que não podemos estar cultuando a Deus comunitariamente, com restrições em função da pandemia que estamos enfrentando, mas o Senhor é aquele que contempla o desejo do nosso coração. E sabemos também que o nosso relacionamento com Deus, a adoração verdadeira, não depende do lugar onde nós estamos. Porque, como diz o profeta Isaías nesse texto que colocamos aqui no final, o Senhor está aqui num diálogo, de certa forma, com o povo de Israel, que confiava no templo como se o templo fosse uma garantia de que nada iria acontecer, porque o templo do Senhor estava em Jerusalém. Como se fosse uma espécie de amuleto. O Senhor está dizendo aqui, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Será que nós realmente podemos encapsular Deus? Prender Deus e a sua ação, a sua atividade a um lugar, a um momento, a um dia? Claro que não. E o Senhor continua no seu argumento através do profeta Isaías. Porque a minha mão fez todas essas coisas. O Senhor é o Criador. Todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra, ou seja, aquele que tem um coração quebrantado. E aí nós podemos nos lembrar do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, quando ela traz uma polêmica, digamos assim, um ponto de conflito entre os samaritanos e os judeus. Ela diz, mas os judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém, mas os meus antepassados argumentam que não, que deveria ser nesse monte, lá na região de Samaria. E Jesus disse para aquela mulher, lá em João capítulo 4, diz para ela, não é nem lá em Jerusalém, nem aqui em Samaria.
Na verdade, o Senhor busca aqueles que o adorem, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É a esses que o Senhor busca. Independente do lugar, independente do tempo, independente do dia, independente da forma, nós podemos estar sim na presença de Deus, podemos desfrutar sim dessa presença santa, porque Deus busca aqueles que o adorem, aqueles que são verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe e possa aplicar essa palavra ao nosso coração e até a próxima aula, se Deus assim permitir.